Olá pessoal, professor Alexandre aqui de novo e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de estratégias de leitura. Nós vamos partir do seguinte problema, da seguinte tarefa. A gente vai fazer um exercício prático de leitura em língua inglesa que vai ter como ponto de partida o fato de que eu quero fazer um doutorado no Canadá. A partir disso, eu tenho os seguintes objetivos de leitura: descobrir como é o processo seletivo para o doutorado no Canadá, descobrir o preço cobrado pelas universidades e descobrir se é possível trabalhar enquanto faço doutorado. Fiz uma pesquisa rapidinha aqui no Google e eu pesquisei PhD in Canada, PhD in Canada. É o equivalente ao nosso doutorado, né? É o Doctor of Philosophy. Pesquisando PhD in Canada, a gente sempre tem os anúncios aqui logo de cara nas respostas do Google, nos resultados. Mas eu achei interessante este aqui. Ele diz assim: How to study a PhD in Canada. Como estudar um PhD no Canadá. Eu gostei dele particularmente por causa do seguinte aspecto: ele traz uma estimativa de preço, que é algo que está aqui no meu plano de estudos, né? No meu plano, na verdade, de leitura. Então, entrando nesse site, o que eu encontrei? É um site chamado Top Universities. Então, a primeira coisa que a gente faz é passar os olhos rapidamente pelo texto, ver todos os elementos não verbais que ele apresenta, e parece ser um site aqui pelo título, né? Top Universities, que vai tratar de rankings de universidades pelo mundo, carreiras, comunidade. Tem uma palavrinha cognata aqui, prepare, né? Que a gente pode entender como prepare. Então é uma espécie de um guia para estudantes mesmo, né? Tem uma fotinha aqui de um globo, provavelmente para fazer alusão à comunidade internacional, a estudos internacionais. Links rápidos. Então, esses detalhes que eu estou observando aqui parecem à primeira vista muito simples, muito óbvios, mas é importante que a gente olhe e dê a devida atenção a eles, porque eles nos ajudam a criar pressupostos para a leitura. Então, eu estou em um site informativo, isso não é um site de uma universidade, né? Então, eu posso, a partir disso, pressupor que a informação que está aqui ela já está adaptada para pessoas do público em geral que tem vontade de estudar, mas não são informações oficiais de uma universidade. Então, se eu quiser buscar algo oficial, vou ter que procurar uma universidade. Por outro lado, por se tratar de um guia, esse material pode sim me ajudar a me encaminhar ao site de uma universidade de acordo com a minha área de interesse, com a minha área de pesquisa. Então, rolando para baixo aqui, a gente vê os artigos recentes, os mais vistos. É uma forma interessante também para a gente buscar mais informação. Os mais comentados. Então, ele tem uma interface bem amigável, né? A gente percebe que o título do texto é How to Study a PhD in Canada, como estudar um PhD no Canadá, e ele é dividido em subseções, o que facilita muito a nossa manipulação do texto. Descendo mais, vamos explorar a página toda. Temos informações subdivididas mais uma vez. Dentro do corpo do texto há alguns links, provavelmente para outras páginas importantes. Aqui nós temos a informação sobre a autora, Sabrina foi a pessoa que escreveu, e área para comentários. Muitas vezes a gente aprende lições valiosas nos comentários. E isso, de certa forma, traz uma credibilidade ao site, porque há pessoas interagindo aqui, conversando sobre esse tema, um indicador positivo a respeito do conteúdo que eles apresentam. E, ao final, um clássico mapa do site, com todas as subdivisões dele, para um acesso mais rápido. Aqui embaixo nós encontramos as informações sobre quem produziu o site, o ano em que ele foi lançado, 1994. Então, mais um indicativo de qualidade. Não é certeza de que tudo que eles fazem é bom, mas se está no ar até hoje, provavelmente ruim não deve ser. Então vamos lá. Vamos voltar aqui às minhas necessidades de leitura, aos meus objetivos de leitura. Número 1. Descobrir como é o processo seletivo
para o doutorado no Canadá. Número 2, descobrir o preço cobrado pelas universidades. E número 3, descobrir se é possível trabalhar enquanto faço doutorado. Maravilha. A técnica que eu vou usar aqui é, na verdade, uma aplicação prática de duas técnicas bem comuns do inglês para fins específicos. Eu tenho aqui aberto um material de inglês instrumental que eu encontrei. Ele faz parte de um curso do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, da Universidade Aberta do Brasil. Vou compartilhar com vocês o material. E é da Roberta Macedo Ciocari. E é um material que está disponível na internet, é parte de um curso gratuito do governo federal. E aqui na página 24, ela trata do que chamamos de estratégias de leitura. E o que são essas estratégias de leitura? Nada mais são do que formas de abordar o texto em língua estrangeira. Vamos quebrar essa barreira da língua estrangeira e pensar também que essas técnicas podem ser aplicadas em textos na nossa língua materna. E nós aplicamos essas técnicas o tempo todo. O que fazemos aqui, quando se trata de inglês como língua estrangeira, ou inglês para fins específicos, que é o caso desta disciplina, na verdade, dá nomes a procedimentos e comportamentos que nós já temos para que nós possamos nos apropriar deles e usá-los de maneira estratégica. Então, nós temos dois elementos fundamentais aqui que a gente chama de skimming e scanning. Ela brinca aqui, para você procurar no seu dicionário a palavra skim. Então, vou fazer aqui uma busca rápida no Cambridge Dictionary, aquele que eu mencionei na aula sobre dicionários, para a gente ver o que encontra sobre skim. Então, skim seria deslizar sobre, dar uma olhada em. Então é isso que nós temos como significado de skim, no caso como verbo, que é o que nós temos lá, skim. Então a gente vai deslizar sobre o texto, nós vamos dar uma olhada no texto. O que significa? Que é uma leitura rápida para identificarmos seu assunto principal. É realmente uma passada de olhos sobre o texto. Eu já fiz um esqueminha aqui com vocês, a gente fez essa passada de olhos sobre a página, vimos que é uma página sobre estudo no Canadá, que trata de cursos de doutorado no Canadá, temos aqui o PhD, e ela é subdividida em vários temas relacionados ao estudo de doutorado no Canadá. O esquema está pronto, é isso. Só isso. Então, muitos de nós já fazemos isso de maneira intuitiva, agora sabemos que se trata de uma técnica de leitura de língua estrangeira. E vamos aqui ao próximo ponto, que é a técnica do scanning. Eu gosto de fazer uma metáfora, na verdade uma analogia com o scanner do computador, aquele equipamento de digitalização de texto ou imagens, que ele dá uma passada de olhos ali pela página, mas com uma maneira um pouco mais detalhada do que o skimming. Então ela é rápida também, por excelência, mas ela busca informações específicas. O que seriam essas informações específicas? São aquelas que eu determinei nos meus objetivos de leitura. Então, tenho aqui meus três objetivos de leitura. São elas as informações específicas que eu vou buscar. No momento que eu encontrei essas informações específicas, meus objetivos estão satisfeitos, eu posso parar minha leitura por aí. É mais ou menos o que a gente faz quando abre, por exemplo, um site de notícias. Então, se eu quero saber, por exemplo, o resultado de um jogo de futebol, eu vou abrir aqui o site do Estadão, eu vou procurar a parte de esportes e eu estou interessado em futebol, eu vou em futebol. Não me interessa o que está lá na primeira capa do jornal, na primeira página. Então, voltando aqui ao inglês, nós temos os seguintes objetivos, que são aqueles três que eu já enumerei aqui. Então, o scanning envolve, depois daquele primeiro momento de contato com o texto, uma busca de informações específicas. E aí vem a parte operacional da leitura. Eu encontrei um texto aqui que me interessou, ele parece que tem as respostas que eu estou buscando, e agora eu apenas copiei e colei o texto aqui no Word para poder compartilhar com vocês como estou manipulando o texto.
Então, eu não sei se aconteceu com vocês, mas isso aconteceu comigo várias vezes ao longo da minha trajetória como aluno de inglês como língua estrangeira no colégio. As professoras com quem eu tive aula, na maior parte das vezes, diziam assim: olha pessoal, nós vamos fazer a leitura do texto e você vai lendo palavra por palavra, e aí eu gostaria que vocês marcassem as palavras que vocês não conhecem para que vocês busquem os significados e assim ampliem o vocabulário de vocês. Então, eu gostaria de destruir esse mito, porque a gente tem uma necessidade comunicativa aqui, nós temos objetivos bem definidos. Então, não é uma leitura de ampliação de vocabulário. Então, a gente vai, a partir dos objetivos definidos, traçar uma outra estratégia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter a orientação das professoras e vou marcar as palavras que eu conheço. Mas eu vou marcar aquelas que são parecidas com português, aquelas que de alguma forma eu aprendi ao longo da vida, e vamos ver no que dá. Né? Então vou começar com o primeiro parágrafo aqui, só para fazer um exercício sobre essa técnica de marcar o que eu já conheço e estabelecer pontos de conhecimento dentro do parágrafo. Então eu tenho aqui a palavrinha attractive, multicultural, study destination. O Canadá eu conheço também. Option, consider. PhD eu já vi que é doutorado, eu vou considerá-lo também. Research, como eu já mexo com pesquisa, eu já sei que é pesquisa. Opportunities. Help. É até nome de música dos Beatles. Expand, expertise. Aqui eu acho que é expandir. Essa palavra eu já vi alguma coisa a respeito. Aqui está um pouco mais difícil. Apareceu o research aqui de novo. Conduct. Me lembra sobre conduzir. Canadian Universities. Work é trabalho. Contribute, contribuir. Billions, economy. Muito bem. O que eu acabei de fazer aqui foi um exercício de marcar as palavras conhecidas, aquelas parecidas com português, aquelas que são mais familiares ao primeiro contato. E nós temos aqui algumas marcadas, outras não. E a minha sugestão para poder a gente construir um significado a partir dessas palavras seria fazer uma estratégia de ligar os pontos. Os pontos aqui são as palavras conhecidas. E é claro que há lacunas, as palavras desconhecidas são lacunas. E nós vamos preencher as lacunas com aquilo que faz sentido em português. Então, a gente está, na verdade, comunicando pensamentos pela linguagem aqui. Então, a lógica continua sendo a mesma, seja ela em inglês ou em português. Então, eu tenho aqui atraente, multicultural, estudo, destino. Então, eu posso dizer que o Canadá é um destino de estudo multicultural e atraente, por exemplo. Seria uma forma de colocar isso aqui em ordem, colocar as palavras em ordem, de maneira que faça sentido. É uma opção para considerar nos estudos de doutorado e pesquisa, com oportunidades para ajudar, expandir a sua expertise, o conhecimento. Pesquisas são conduzidas nas universidades canadenses e o trabalho contribui bilhões na economia. Então, o que nós vimos aqui foi uma aplicação prática das técnicas de leitura, das estratégias de leitura, scanning e skimming, para a construção de significado a partir de palavras conhecidas.
Eu reforço que é muito mais fácil a gente se apoiar naquilo que a gente conhece do que naquilo que a gente não conhece. Então eu vou retornar aos objetivos aqui de leitura que eu estabeleci, que são descobrir como é o processo seletivo para doutorado no Canadá. Então, processo seletivo. O processo seletivo geralmente é a primeira coisa pela qual a gente passa quando vai começar estudos. E essa ordem cronológica que acontece na nossa vida, muitas vezes se reproduz nos textos. É a lógica, é a forma de organizar o mundo, a forma de pensar o mundo que organiza nossas ideias, e a gente transpõe isso para a linguagem, para os textos também. E logo aqui no primeiro elemento eu já encontro what are the admission requirements. Né? Então, requirements me lembra de requerimentos e admission, admissão. Então, essa admissão é a minha entrada. Então, quais são os requisitos para estudar no Canadá? E aí nós temos elementos interessantes aqui que realmente são fundamentais. Os pontinhos marcando tópicos. Isso aqui facilita a minha vida demais, porque eu sei que aqui eu tenho uma breve introdução sobre os requisitos, e cada tópico é um requisito. Acabou. Não fiz nenhuma leitura ainda, mas eu já sei onde estão as informações. Então, o primeiro deles é um Master's Degree, né? Master é mestre, então diploma de mestre relacionado com Strong Grades and Proven Researchability and Potential. Então a pessoa tem que ter, vamos supor que eu não entendi nada disso aqui, mas eu conheço Research, eu conheço Ability e eu conheço Potential. Então, um diploma de mestre relacionado ao estudo que eu quero fazer, provavelmente, é assim que acontece aqui no Brasil também, e habilidade e potencial de pesquisa. Esse é o pré-requisito 1. Depois, Proof of Language Ability. Language, linguagem, língua. Olha a habilidade aqui de novo. Então, habilidade na língua. Né? Se eu vou estudar numa universidade no exterior, eu preciso, no mínimo, conseguir me comunicar lá. E lá no Canadá nós temos duas línguas, inglês e francês. Né? Neste caso temos aqui a palavrinha or, inglês ou francês, não precisa ter as duas. E aqui ele explica, né? French speaking Quebec are conducted in both language. Então, Quebec às vezes precisa das duas línguas. A gente segue para o próximo tópico. A strong score in a graduate admissions test. Um teste de admissão de graduados. Graduate Management Admission Test. Então ele dá aqui os nomes de alguns testes e provavelmente eles vão pedir para que eu faça alguma prova para entrar. Então são aqui os nomes das provas. Eu vou marcar os nomes das provas para eu pesquisar depois, porque se eu vou precisar fazer a prova, eu preciso descobrir como elas funcionam. Tudo bem. Missão número 1 resolvida. Vamos à missão número 2, descobrir o preço cobrado pelas universidades. Como é que eu vou chegar no preço? Eu já vi informações numéricas, então eu vou escorregar lá para baixo, onde elas estão. Aqui. Aqui tem número, preço é número, então vamos lá. How much does it cost to study a PhD in Canada? Né? Quanto custa estudar PhD no Canadá? Muito bem. Aqui eu vou ter uma pequena explicação, mas eu posso correr direto para o preço. To give you an example, aqui, um exemplo. É só uma base para a gente poder saber se está dentro do nosso orçamento ou não. Um PhD no Canadá, na Universidade da British Columbia, cobra $7.641 canadenses, ou 5.760 por ano no mestrado. Na pesquisa, e os PhDs cerca de 10 mil canadenses ou 7.700 no dólar americano in years 1 and 2 at the University of Manitoba. Então, nos anos 1 e 2 já tem uma noção de preço. Perfeito. A segunda missão, o segundo objetivo de leitura está cumprido. Vamos à última pergunta estabelecida nos objetivos de leitura.
descobrir se é possível trabalhar enquanto faço doutorado. Tudo bem, eu já vi a palavrinha work aqui para baixo, vamos arrastar até lá para encontrá-la. Opa, aqui. Can I work in Canada part-time during my studies? Posso trabalhar no Canadá por meio período durante meus estudos? A resposta é yes, sim. E aqui ele diz que os estudantes têm um valid study permit, tem uma permissão válida para estudos, podem trabalhar part-time até 20 horas por semana. Então, can work, pode trabalhar meio período até 20 horas por semana. Pronto, resolvido. Tudo pronto, respondido. Os objetivos de leitura foram atingidos. Então, eu descobri como é o processo seletivo para o doutorado no Canadá, descobri o preço cobrado pelas universidades e descobri se é possível trabalhar enquanto faço doutorado. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado, um grande abraço.